Bom dia. Nós vamos hoje começar a primeira aula de estrutura de dados. Vão ser 3 aulas. Aí eu mandei um material para vocês, aí vamos ver o quanto a gente consegue avançar hoje e, dependendo, se for necessário, eu vou mandando outros materiais. Para vocês que foram meus alunos, eu tentei não colocar questões que a gente trabalhou em sala de aula. Então as questões são bem diferentes e a abordagem também é um pouco diferente. Vocês vão ver que no curso completo, quando a gente fala em estrutura de dados, geralmente a gente não pega muito código. É pouco código que a gente vê um código ou outro. Aí aqui, como é um curso mais avançado, eu resolvi colocar mais código. Então exige um pouco mais do aluno também. Beleza? Vamos lá. Bom, o passador não passa. Tem que ser mais perto ainda? Não está passando. Mas é aquele? Foi. Bom, vou me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem. Aqui, os alunos aqui do Múltiplos, todo mundo me conhece, todo mundo já está cansado de saber quem eu sou, o que eu faço, mas enfim. Eu formei em computação na UFMG, eu acho que já tem muitos anos. Sei lá. Enfim. Eu fiz, logo em seguida que eu terminei a graduação, entrei direto no mestrado no UFMG também. Aí eu fiz mestrado em 1 ano e meio. Aí logo em seguida eu resolvi fazer concurso. Aí o primeiro concurso que eu entrei foi no Serpro. Eu fiquei pouco tempo, foi Serpro BH. Eu fiquei 9 meses no Serpro. Aí logo em seguida eu passei no TRE. No TRE eu fiquei poucos dias, porque eu tinha feito concurso da Receita Federal também. Aí no TRE eu fiquei acho que 1 mês só. Logo em seguida entrei na Receita Federal e é o lugar em que eu estou até hoje. Eu vou falar a verdade, olha, quando eu terminei o mestrado, eu queria ser professor em dedicação exclusiva. Era o meu objetivo, era ser professor. Mas aí eu comecei a dar aula em faculdades e eu vi que a dinâmica de faculdade particular é aquela que você tem muita aula num semestre, aí no outro semestre o número de aulas cai, aí seu salário cai e eu não dou conta disso. Eu gosto de ter o salário, contar com aquele salário todos os meses para eu pagar meus compromissos e assim por diante. Aí eu comecei a fazer concurso mesmo. Mas durante esse todo tempo em que eu estava trabalhando, estou trabalhando nesses lugares, eu continuo dando aula como hobby, também para ganhar dinheiro. Então eu dou aula em faculdade desde 2003, que foi, acho que comecei a dar aula um pouco antes de eu terminar o mestrado. Acho que comecei a dar aula em 2003. O mestrado eu terminei em 2004, eu acho. E aqui no Múltiplos eu estou desde 2012. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem a primeira questão, mas eu vou fazer uma revisão rápida sobre o assunto para a gente conseguir se situar. Até porque a estrutura de dados tem muitas regrinhas que, se de repente eu começar falando sobre a questão, ninguém vai lembrar mais de nada, né? Então vou fazer uma revisão rápida, bem rápida, antes de começar o assunto. Bom, essas primeiras questões, elas falam sobre listas e suas variações. Então, o assunto, por enquanto, é listas. E o que são listas? Listas são um conjunto de dados em que eu consigo estabelecer uma relação de ordem entre os elementos. Então, a palavra-chave aqui é relação de ordem linear.
E por ordem linear, eu entendo que todas as vezes que eu caminho numa lista, eu consigo identificar de forma única quem é o primeiro elemento da lista, quem é o segundo, quem é o terceiro. Dado um elemento qualquer, eu sei quem é o próximo ou eu sei quem é o anterior. Tá? O que eu consigo fazer com uma lista? Com uma lista eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo inserir elementos, remover elementos, eu consigo buscar um elemento numa lista, consigo concatenar elementos numa lista, eu consigo imprimir uma lista. Ou seja, lista é um tipo genérico que eu consigo fazer qualquer coisa. Qualquer operação que eu quiser fazer sobre uma lista é possível. E existem duas formas de eu implementar a lista. Eu posso implementar a lista através de vetores, ou eu posso implementar listas por meio de encadeamento. Inclusive, muitas das questões, quando falam sobre listas e das implementações possíveis sobre listas, elas focam nessa diferença entre como é que é implementar listas através de vetores, como é que é implementar listas através de encadeamento. E nessa primeira questão, a gente vai ver dois códigos, um código em C e um código em Java, e os dois implementam um tipo especial de lista, que é pilha, uma através de vetores e outra através de encadeamento. Tá? Quais são as diferenças entre essas duas implementações? Primeiro, na implementação através de vetores, eu preciso saber de antemão o tamanho da lista. Então, olha, eu preciso conhecer o tamanho da lista, o número máximo de elementos que essa lista pode armazenar. Oi, Jair, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Uma vez que eu conheço o tamanho dessa lista, eu posso alocar essa lista em memória. E cada uma das posições de memória de uma lista, elas ocupam posições contíguas, ou seja, uma posição atrás da outra. E é essa contiguidade das posições da lista que permite que eu consiga indexar essa lista. Ou ter acesso direto à lista, ou um sinônimo é acesso aleatório. Bom, a partir daí, quando eu vou falar sobre inserções e remoções numa lista que utiliza vetores, eu tenho dois aspectos. Todas as vezes que eu insiro um elemento numa lista, lembrando que numa lista eu consigo inserir chaves em qualquer uma das posições dela. Se minha lista está preenchida, por exemplo, eu tenho uma lista com 5 posições, ela está preenchida dessa forma, e eu quero inserir um elemento na primeira posição da lista, o que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar todos os elementos da minha lista uma vez para a direita. Então, inserções numa lista cuja implementação é feita através de vetores, ela pode ocasionar o deslocamento das chaves dentro da minha lista, beleza? Da mesma forma, se eu quiser remover chaves na minha lista, olha, eu vou remover um elemento que está na primeira posição. Eu também preciso fazer o deslocamento de todos os meus elementos da minha lista, nesse caso, uma vez para a esquerda, para ocupar o espaço da chave que foi removida, beleza? Esse algoritmo é de inserção ou algoritmo? Então, na verdade eu estou falando sobre inserção e remoção em geral numa lista. Tá? Então, olha, inserções e remoções podem causar deslocamento das chaves na lista. Agora vamos falar um pouco sobre encadeamento. Na implementação através de encadeamento, em contrapartida, a implementação através de vetores, eu não preciso conhecer o tamanho máximo da lista. A lista vai crescendo sob demanda. Para isso, existe um tipo especial na hora que eu crio uma lista através de encadeamento. Esse tipo tem pelo menos 2 campos. Um campo é o campo de dado propriamente dito. E o outro campo é o campo de apontamento para o próximo elemento da lista.
Então, eu não preciso conhecer de antemão qual é o tamanho máximo da minha lista. Ela vai crescendo ou diminuindo sob demanda, tá? Se a gente comparar com a implementação através de encadeamento, cada um desses registros que a gente chama de nó, ao invés deles ocuparem posições contíguas de memória, eles estão espalhados pela memória. Então, se eu tenho uma lista que tem, por exemplo, 3 elementos, 2 elementos, eu não tenho garantia que esse nó e esse nó estarão juntos na memória. Esse nó pode estar no início da lista, este nó pode estar lá no fim da lista e outros nós podem estar espalhados pela memória. Mas o que faz com que todos os nós pertençam à mesma lista? É o campo de indireção. Então, de um nó para outro, eu consigo estabelecer o vínculo entre eles através do campo de indireção. Beleza? Eu não consigo indexar uma lista na implementação através de encadeamento. Se eu quiser saber qual é o quinto elemento de uma lista, na implementação utilizando encadeamento, o que eu preciso fazer? A partir do início da lista, eu tenho que percorrer toda a lista até chegar ao quinto elemento. Se eu quiser saber qual é o quinto elemento na implementação através de vetores, basta indexar, né? Eu faço a indexação da lista. Beleza. E a última característica que é importante é o seguinte. Na implementação através de vetores, um registro ele vai ocupar apenas o espaço suficiente. Bom dia. O registro vai ocupar apenas o espaço suficiente para ele. Então, se cada uma dessas posições armazena o inteiro, em cada uma dessas posições vai ter espaço suficiente apenas para um inteiro. Agora, na implementação através de encadeamento, não. Além da informação que eu tenho que armazenar, que seria um inteiro, eu preciso também gastar memória com a informação para o próximo elemento da lista. Beleza? Bom, é isso. Agora vamos para a primeira questão aqui. Antes de... Vou abrir o código primeiro. Bom, vamos seguir o código aqui. Então, como eu falei, a primeira questão ela traz a implementação do tipo abstrato de dados pilha. O que é uma pilha? Uma pilha é uma lista, mas diferente de uma lista, a gente impõe restrições quanto à forma de manipular os dados nela. Numa lista, a gente consegue inserir e remover chaves em qualquer uma das posições. Numa pilha, a gente insere e remove dados apenas por um dos extremos que a gente chama de topo. Beleza. Então aqui existem duas implementações de pilha. A implementação da esquerda, a implementação utilizando C, e a implementação da direita, a implementação utilizando Java. Bom, vamos seguir aqui. Opa. Começar falando primeiro sobre a implementação em C. Aqui em C, eu defino uma estrutura chamada stack. Na verdade, é a maneira de eu definir um tipo em C. E esse tipo tem dois campos. O primeiro campo é um campo inteiro do tipo... É um campo do tipo inteiro, que eu chamo de top, que certamente é um apontador para o topo da lista, né? E o segundo campo é vetor de caracteres, que é minha pilha propriamente dita. Então, olha, eu tenho um apontador para o topo da pilha, que é um inteiro, e tenho uma pilha de caracteres. É isso. E eu tenho alguns métodos, algumas funções que estão disponíveis para eu utilizar na minha pilha. A primeira função é essa função aqui, isFull. Ela verifica se a pilha está cheia. Bom, o que ele faz? Ele recebe como parâmetro um apontador para a pilha, tá? Aí ele verifica se o campo top dessa pilha é igual a 9. Isso daí quer dizer o quê? Que ele está limitando o tamanho da minha pilha por 9 elementos. Ou seja, minha pilha consegue armazenar no máximo, na verdade, 10, né? De 0 a 9.
De 0 a 9, tá? Vou fazer um esqueminha aqui, olha. Vou fazer diferente. Eu vou pegar o main. Pronto. Vou pegar aqui o main e vou seguir o código. Olha aqui. Aqui no main é declarado uma variável S do tipo pilha. Lembrando lá em cima, o que era um S? Um S tinha dois campos. O primeiro campo é o campo top, apontador para o topo da pilha. E o segundo campo era um vetor de caracteres que ele chamava de A, né? Era A? Acho que era A. Ele chamava de item, né? Isso. Que tinha 10 posições. Então essa é a estrutura de uma pilha, que eu vou colocar de 0 a 9. Blá, blá, blá. Beleza. Primeira coisa que ele faz aqui no código é fazer s.top igual a -1. O que é isso, s.top igual a -1? Ele está criando uma pilha vazia. Para ele, uma pilha vazia, todas as vezes que eu quiser saber se uma pilha está vazia, eu vou comparar o campo top da pilha com o valor -1. Se esse campo for igual a -1, isso quer dizer que a pilha está vazia. Se não, eu não posso remover chaves, né? Então, a partir daí, eu tenho aqui o método isEmpty. Exatamente isso que ele faz. Olha, recebe um apontador para a minha pilha, aí eu verifico se o campo top é igual a -1. Se o campo top for igual a -1, ele retorna 1. Seria o verdadeiro para ele. Se não, ele retorna 0. E aqui existem outras 3 operações: operação push, operação pop e operação pick. Vamos ver como é que funciona a operação push. Aqui ele está chamando a função push, passando como parâmetro a própria pilha. E o segundo parâmetro é o valor que ele quer inserir na minha pilha. Lembrando que ele quer inserir um caractere. Ele passou como parâmetro o valor 65, ele quer inserir o caractere. O que é isso? Ele passou inteiro. É o código ASCII, exatamente. Ele está passando o código ASCII. Tá? Então vamos lá ver como é que funciona a função push. Primeira coisa que ele faz é incrementar o valor de top. Olha, o valor de top que era igual a -1, ele passa a ser 0. Depois ele pega o campo item, indexa por top e assinala o respectivo valor a essa posição. Então, ele vai fazer o item de 0, vai receber o meu A, que é o 65, o código ASCII. Beleza. Vamos inserir mais um elemento na pilha. Fazer push. É S, agora eu vou inserir a chave D. Vai fazer a mesma coisa. Primeiro incrementa o valor do meu topo. O valor do meu topo, que era 0, passa a ser 1. Depois ele faz PS item de 1 recebe D. PS item de 1 recebe D. Beleza. Essa é a operação push. Bom, se eu quiser saber qual a complexidade assintótica, a complexidade temporal dessa operação, o que eu posso falar a respeito? Ela é O de 1. Ela é O de 1. Por que ela é O de 1? Ou seja, ela é constante? Ela é constante por quê?
Porque independente do tamanho da minha lista pode ter 5.000 elementos, 1 milhão de elementos, nesse caso até 10 elementos, né? O número de operações que são realizadas é sempre o mesmo. Primeiro, incremento o valor de top, depois indexo o meu vetor. Tá? Ou seja, o número de operações não depende do tamanho da minha lista. Beleza? Ok. E se eu quiser saber qual o elemento que está no topo da minha lista? Nesse caso aqui eu vou utilizar a função pick. O que a função pick faz? Ela recebe como parâmetro a pilha e ela retorna um caractere, tá? Então o que ela faz? Ela pega o elemento que está na posição top, nesse caso aqui a posição top é a posição 1, e retorna esse elemento para a aplicação que a chamou. Então nesse caso ela vai retornar o elemento D minúsculo, o caractere D. Qual a complexidade dessa operação? O de 1 também, tá? Bom, aqui ele chamou essa operação de pick, mas geralmente qual o nome que a gente dá para essa operação numa pilha? Top. Geralmente o nome dessa operação é top. Lembrando que uma pilha ela implementa 3 tipos de operações. 3 operações, né? Operação push, que vai inserir uma chave no topo da pilha. A operação pop, que vai remover a chave que se encontra no topo da pilha. E a operação top, que retorna a chave que está no topo da pilha sem alterar a minha pilha. Beleza. Agora vamos ver a operação pop. Geralmente a operação pop, o que ela faz? Ela retira o elemento que está no topo da pilha e ainda retorna esse elemento para aplicação. Mas aqui, nessa implementação de pop, o que é feito? Ele recebe como parâmetro um apontador para a pilha e simplesmente decrementa o valor de top. Ele não retorna o elemento que estava no topo da pilha para aplicação. Então, se eu chamar a operação pop, a única coisa que ele vai fazer é decrementar o valor de top. Ou seja, o valor de top que era 1 passa a ser 0. Aí se eu chamar a função pick novamente, o que ele vai retornar nesse caso? Vai retornar 65, que eu acho que é o A em ASCII. Tá? Complexidade da operação pop? O de 1 também. Ou seja, a função, o tipo abstrato de dados pilha, as suas operações básicas são push, pop, top, são executadas com complexidade constante. Todas as 3 operações. Beleza? Em contrapartida, é uma lista convencional. Por quê? Numa lista convencional, as operações de inserção e remoção, elas podem ocasionar o deslocamento de todas as chaves, uma vez para a direita ou uma vez para a esquerda, de acordo com a operação. Então, para uma lista convencional, inserção ou remoção tem o pior caso igual a O de N. Tá? Então, eu simplifiquei a estrutura de dados lista para implementar uma estrutura de dados pilha com operações de complexidade constante. E, por fim, esse último método aqui é o método display. Ele recebe como parâmetro um apontador para uma pilha e o que ele faz? O que ele está fazendo aqui? Isso. Ele está? Isso, ele está exibindo os elementos do topo até a base. Então, se eu tenho uma pilha lá com as chaves 65, D, A, B, ele começa a partir do topo. Aí, enquanto a pilha não estiver vazia, ele imprime o item que está naquela posição e vai decrementando o valor de I. Ou seja, ele vai do topo para a base exibindo a lista. Beleza? Bom, essa não é uma operação básica que se implementa numa pilha. As operações básicas, como eu falei, são push, pop e top.
Bom, deu para entender como é que funciona a implementação de pilhas em C? Que tipo de implementação ele foi utilizado? Implementação através de vetores ou através de encadeamento? Através de vetores. A gente utilizou implementação através de vetores ou é uma implementação estática, tá? Então, olha as características que a gente viu. Eu preciso definir de antemão o tamanho máximo da minha pilha, nesse caso da minha lista, eu precisei definir, olha, tamanho 10. Lá no início, lá na hora de eu definir o tamanho máximo da minha pilha, eu falei, olha, o tamanho máximo da minha pilha é igual a 10. Bom, como é um vetor, ele ocupa posições contíguas de memória, então eu pude indexar o meu vetor em quase todas as operações. É possível fazer indexação do vetor, indexação da estrutura de dados. Beleza. E nesse caso, as operações de inserção, remoção e verificar o elemento que está no topo, de busca, né? O top é a busca, foram simplificadas porque eu coloquei como restrição que apenas uma das extremidades ela pode receber dados. Vamos ver como é que funciona a implementação de pilhas. Implementação de pilhas através da implementação Java. Bom, uma pilha para o Java para essa implementação aqui, ela tem 3 campos. O primeiro campo ele é dado pela primeira variável de instância aqui, que é o max. Já é inicializado com valor 100. Então, provavelmente, isso daqui é o tamanho máximo da minha pilha. Segunda variável de instância é do tipo ETR, o nome dela é top. E é inicializada com valor null. Daqui provavelmente o apontador para o elemento que está no topo da pilha. E eu tenho uma terceira variável de instância aqui, que é chamada de size. E essa variável é inicializada com valor 0. Então, certamente você vai controlar o número de elementos que se encontra na pilha. Vamos então seguir o código e ver como é que funciona essa implementação. A primeira coisa que é feito aqui no início do código é criar uma pilha. Então, quando ele criou uma pilha em Java, ele criou uma pilha exatamente com essa estrutura, com essas 3 variáveis de instância. Logo em seguida, o que ele faz? Ele chama a operação push. Ele passa como parâmetro o valor A. Vamos ver o que é feito. A operação push, ela recebe como parâmetro um object, né? Ou seja, é o topo lá da hierarquia de Java. E ali é uma string é um object, então ele vai aceitar, não tem problema. Primeira coisa que ele faz é criar um objeto do tipo ETR. E a classe ETR, ela foi definida aqui embaixo. Olha. A classe ETR, ela tem 2 campos. O primeiro campo é o campo de dado. E o segundo campo é um apontador para o próximo elemento da lista, que ele chamou de N. Tá? Então, olha, o tipo de N é ETR, ou seja, um apontador para o próximo elemento da lista. Ou seja, isso daí é uma estrutura encadeada. É uma lista implementada através de encadeamento. Beleza? Vamos lá, ele criou o objeto. Vamos lá, seguir o código. Quando ele criou o objeto, ele passou 2 parâmetros para a criação desse objeto. Lembrando, o ETR, vou apagar aqui.
O ETR ele tem dois campos. O campo de dado que eu chamo de E e o campo de apontador para o próximo que eu chamo de N. Aí aqui ele chamou o construtor do método ETR passando dois parâmetros para esse construtor. O primeiro parâmetro é o objeto, que nesse caso foi o quê? O A, né? Então esse element é igual a. E o segundo parâmetro é o quê? É o top, para onde top aponta. Top está apontando inicialmente para onde? Para vazio. Então o segundo parâmetro aqui é um apontador para vazio. Então vamos criar o objeto do tipo ETR. O que ele faz? Ele faz o campo E receber o primeiro parâmetro. Então, o primeiro parâmetro é o A. E ele faz o campo next receber o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o quê? Um apontador para null. Então, o segundo parâmetro aqui, ele vai receber null. Tá? Beleza, criei o objeto. Agora vamos voltar lá para ver o que ele faz a mais. Olha, criei o objeto através do construtor. Bom, agora ele faz top apontar para ETR. Ele criou o objeto ETR, esse objeto está aqui. Então agora ele está fazendo o top da minha lista apontar para o ETR. Então o top vem para cá agora. Pronto. E ele incrementa o valor de size. O size que era 0 passa a ser 1. Beleza? Vamos inserir mais um elemento para a gente ver como é que funciona realmente. Vamos supor que eu vou chamar o método push passando como parâmetro o valor B. Aí o que ele vai fazer? Primeiro ele vai criar o objeto ETR. Ele criou aqui o objeto ETR. Lembrando que o objeto ETR tem dois campos. O campo de dado, que a gente chama de E, e o campo de apontador para o próximo elemento, que a gente chama de N. Quando ele chama o construtor, ele passa esses dois parâmetros para ele. O primeiro parâmetro é aquilo que está em element, e o segundo parâmetro é para onde o top aponta. O top está apontando para onde? Está apontando para o A. Então aqui, ele vai ter o top apontando lá para o elemento A. Aí o que ele faz? Ele vai inicializar os campos do ETR. O primeiro campo é inicializado com B, e o segundo campo, que é o next, vai fazer com que esse campo aponte para o mesmo lugar que top aponta. Então esse campo next aqui, ele vai apontar para onde agora? Vai apontar para cá. Beleza, criei o objeto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer top apontar para o ETR, o objeto que acabou de ser criado. Então o top que estava apontando para o A, ele aponta para onde agora? Aponta para o B. No mesmo lugar que ETR aponta. Beleza. Criei a minha lista, a minha pilha. Se eu quiser saber o elemento que está no topo, o elemento que está no topo está onde? Ele está apontado para o top, está aqui. Beleza? Qual a complexidade dessa operação? Push. O de 1. Lembrando que a inserção é sempre pelo início. Eu não preciso fazer deslocamento de chaves. Não preciso. Independente do tamanho da minha pilha pode ter, nesse caso aqui, até 100 elementos, né? As operações são sempre as mesmas. Primeiro, eu crio o objeto tipo ETR, altero o apontador de top e incremento o valor de size. Então a complexidade dessa operação push é constante. Agora vamos ver como é que funciona o pop. O método pop ele vai retirar o elemento que se encontra no topo da pilha. Bom, vamos lá. Ele definiu aqui uma variável local do tipo ETR chamado entry e ela vai apontar para top. Então ele definiu aqui o entry, ele aponta para o mesmo lugar que top aponta. Nesse caso, como top aponta para o nó que apresenta a chave B, entry vai apontar aqui para este nó.
Aí ele faz top, recebe top.getN. GetN é um método. Lembrando aqui, olha, que na hora que ele definiu a classe ETR, tanto o objeto quanto o apontador para o próximo elemento são privados. Então, eles são acessados apenas dentro da classe ETR. Ele criou os métodos getSet, né? O getE para puxar o elemento e o getN para puxar o apontador para o próximo elemento. Beleza? Então, o que ele fez? Ele chamou o getN. Opa, vamos ver aqui, lembrar aqui. Ele chamou o getN. O que é o getN? Olha, o top, ele está apontando para esse elemento. Quando ele faz o getN, ele pega o quê? O próximo desse elemento a qual o top está apontando. Então, o top vai apontar agora para o A. Tá? Lembrando que eu armazenei aqui uma entrada para o elemento que estava no topo anteriormente. Beleza? Então, o top que estava apontando para o B, ele passa a apontar para o A. Vai diminuir o tamanho da minha pilha. Minha pilha que tinha um elemento passa... Na verdade, tinha dois, né? Passa a ter um. E ele vai retornar para a aplicação o elemento a qual o Entry está apontando, né? Lembrando que o Entry aponta para o que era o topo. Quando ele faz o getE, ele retorna o elemento que está dentro do campo E. Ele vai retornar para a aplicação B. Beleza? Qual a complexidade dessa operação? Ela é O de 1 também. Bom, aí aqui tem outras operações. Tem a operação pick, que ela vai retornar o elemento que está no topo da pilha. Então, ele chama o método getE para top. Lembrando que top sempre aponta para o elemento que se encontra no topo da pilha. A complexidade dessa operação também é constante. E aqui existem as duas condições para eu verificar se a pilha está vazia ou se a pilha está cheia. A pilha está vazia quando o top aponta para null. E a pilha está cheia quando o meu size, que é a terceira variável de instância, ela alcança o valor máximo, que foi definido na variável de instância também, max. Beleza? Ok. Então, essa implementação é a implementação de pilhas através de encadeamento. Vamos agora, depois que a gente revisitou os códigos, vamos dar uma olhada nas questões.